Fala galera do INSPER, professor Pedrão resolvendo com vocês as 10 últimas questões do vestibular de ingresso do primeiro semestre de 2012. Bora pra primeira? Vamos com tudo? Aqui, questão 25. Ele fala: dizemos que um conjunto numérico C é fechado pela operação estrela C e somente C para todo C1 e C2 pertencente a esse conjunto tem-se que C1 estrela C2 pertence a C também. Ou seja, eu vou dar uma operação e falar que esse conjunto é fechado para essa operação. Cada dois elementos que eu pegar do conjunto e fizer essa operação, o resultado também vai ter que estar nesse conjunto, certinho? Bora para as afirmações. Ele fala o seguinte, afirmação 1. O conjunto A com 0, 1 é fechado pela multiplicação. 2. O conjunto B, de todos os números naturais que são quadrados perfeitos, é fechado pela multiplicação? E a 3, o conjunto C, com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, é fechado pela adição. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar todas as possibilidades, todas as afirmações. Da primeira, eu tenho que as possibilidades de produto vão ser 0 vezes 1, ou 1 vezes 0, que dá na mesma, que dá 0. Pertence a A. Uou! Depois, 0 vezes 0, que dá 0. Pertence a A. E depois 1 vezes 1, que dá zumbi, que pertence a A também. Enfim, essa é verdadeira. Ele realmente é fechado pela multiplicação. Agora vamos para 2. Na 2, eu vou analisar o produto de qualquer dois quadrados perfeitos, certo? Se eu pegar um A ao quadrado, um quadrado perfeito, vezes um B ao quadrado, esse resultado vai ser A vezes B, tudo ao quadrado, que também vai ser um quadrado perfeito. Ou seja, vai pertencer a B, esse também vai ser fechado pelo produto. Mas por fim, o terceiro. Ah, se você pegar dois elementos quaisquer, tipo, sei lá, o 3 e o 6, por exemplo, e somar, 3 mais 6 dá 9, e 9 tava lá, não tá, zoou o barraco, esse aí não tá certo, essa afirmação é falsa, chegando em tadam, a alternativa B é a alternativa certa, perfeito? Primeira questão não era difícil, mas dá um trabalho, você fica com medo daquele mundo símbolo, estrela, que é isso? Mas tamo junto. Próxima questão. 26, considere a sequência, eu considero lá pra caramba. Cosseno de π sobre 14 vezes cosseno de 2π sobre 14 vezes jabalá, O total de elementos dessa sequência, que são números inteiros, é igual a... Peraí. O valor do cosseno vai ser inteiro para todo o arco do tipo kπ sobre 2, com esse k pertencente aos inteiros. Então, peraí, o primeiro elemento que vai dar certo nessa situação vai ser o 7π sobre 14, que vai estar no formato kπ sobre 2. E o último vai ser o 994π sobre 14. Então, se eu for analisar esses dados, eu vou ter uma PA. Analisando a forma do termo geral da PA, eu tenho que o AN vai ser sempre o A1 mais N menos 1 vezes o R, ou seja, o 994π vai ser igual ao 7π mais N menos 1 vezes 7π, dando um N de 142. A alternativa certa é a alternativa E de epístola mais uma vez, certo? Próxima questão. 27, marota, fica de olho. Considerando x uma variável real e positiva, a equação x elevado a x quadrado menos 6x mais 9, tudo isso igual a Chester, possui três raízes que nomearemos de a, b e c. Tá nomeado? Mandei. Nessas condições, o valor da expressão a quadrado mais b quadrado mais c quadrado é... Vem comigo, vamos descobrir essas raízes. Aqui, seguinte. A primeira raiz da equação vai ser 1, porque, olhou, resolveu, bateu, tá lá. 1 elevado a picas vai dar 1, e 1 é igual a 1. Oh, meu Deus do céu, deu certo. 1 é raiz, tamo junto. Só que aí, peraí, além desse 1, vão ter outras duas raízes, vamos ver elas. Eu vou pegar se x elevado a x quadrado menos 6x mais 9 é igual a x elevado à primeira, eu posso falar então que os expoentes vão ser iguais. Ou seja, x quadrado menos 6x mais 9 vai ser igual a 1.
Jogando o zoom para o lado, você vai cair na equação de segundo grau, x² menos 6x mais 8. Aí você se diverte. Quer fazer o Bhaskara? Não, professor, eu tenho medo, faz Bhaskara, homem. Se é do mal, se tem o poder, se é Jedi, some produto. Soma 6, produto 8, só pode ser 2 ou 4. Já tenho as 3 raízes, vou para a expressão. A² mais B² mais C², que vai ser igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai dar 21, alternativa B de Birigui, certo? Perfeito! Agora a questão 28, questão de lógica. Lógica sem lógica, lógica com número, lógica com porcentagem, o bicho pega. E grande, né? A gente vê se enunciar, faz agora o que eu fazer, não sei, lá, dançar um pouco, chorar, banheiro, tal. Vamos ler. Em uma escola que funciona em 3 períodos, 60% dos professores lecionam de manhã, 35% lecionam à tarde e 25% lecionam à noite. Nenhum professor dessa escola leciona tanto no período da manhã quanto no período da noite. Dá muito trabalho ficar trocando, né? Mas todo professor leciona em pelo menos um período. Considerando-se apenas essas informações, assinale a alternativa em que os dados apresentados sobre esses professores são necessariamente verdadeiros. Eu não vou ficar lendo essa bagulhada toda. Vamos analisar um pouco isso aí. Vem comigo. Vou pegar 2 conjuntos disjuntos, certo? A galera da manhã e a galera da noite. Um professor daqui não dá aula ali, dali aqui, dali lá, não, certo? Ou seja, se eu tenho 60% trabalhando de manhã e 25% trabalhando de noite, falta aí para eu completar meus 100%, 15%, que vai estar lá trabalhando de tarde, tenho certeza. Só que, peraí, o enunciado falou para mim que eu tinha 35% trabalhando à tarde. Então, peraí, desses 35%, 15% estão lá de tarde, então beleza, gosto daqui, tô no horário legal, tô no rodízio, pá. Mas tem 20% que estão sobrando, que dão aula em outros períodos, eles estão aí, certo? Então, analisando isso, eu vou cair em 3 situações. Ou esses 20 caras que trabalham à tarde estão sobrando tudo para de manhã, ou eles estão tudo para de noite, ou eles estão divididos parcialmente. E eu vou cair em 3 situações baseadas no que ele perguntou no enunciado. A primeira é que se eu tiver todos os professores exclusivos da tarde, eu vou ter exatamente 15%. Tem 15% que tá de tarde, aqui eu não tá, gosto do horário, certo? Outros 20% que reboleiam aí. Agora, professor da tarde e noite, a intersecção, eu vou ter um mínimo de 0 quando não tiver nenhum, mas vou ter um máximo de 20%. Aqueles caras que estão sobrando, todos estão de noite também. E a última possibilidade que eu tenho é quando eu olho os professores exclusivos da noite. Eu vou ter um mínimo de 5, no caso que aqueles 20% estão de tarde e à noite também, e no máximo 25%, quando eu não tenho ninguém junto tarde e noite, certo? Com esses dados e com puta coragem para ler enunciado, você vai conseguir chegar na alternativa A de amor. Anterior foi B de baixinho, agora A de amor. Um espetáculo, né? Xuxa. Xuxa tá aí para isso, certo? Próxima questão. Uma das normas de um aeroporto X determina que o intervalo de tempo mínimo entre 2 decolagens realizadas em sua única pista deve ser de 45 segundos. Seja que a quantidade de decolagens realizadas no aeroporto X das 9 horas até as 10 horas de um certo dia. Para que a referida norma não tenha sido respeitada, então peraí, ele não quer que a norma seja respeitada, ele quer zoar o barraco, quer tocar o terror, é a anarquia. Nesse período de 1 hora, o que tem que acontecer? Vamos ver. Das 9 horas até as 10, eu vou ter um total de 80 intervalos de 45 segundos. Só não esquece que além desses 80 intervalos de 45 segundos, tem o cara que decolou agora, no começo. Começou a 9 horas, certo? Pode dizer, ou seja, ao todo vão ser esses 80 decolagens, esses 80 intervalos, mais uma decolagem. Vou ter 81 decolagens, certo? Então, peraí, até 81 decolagens, tá beleza. Tá lá, o aeroporto tá na norma. Só que com isso pode te induzir a um erro. E antes eu quero voltar aqui nas alternativas. A A e a B estão claramente erradas, assim como a E.
Meu medo é você olhar para essa C. Porque ele fala que é necessário que Q seja maior que 81. Não é bem necessário que o Q seja maior que 81. Na verdade, o que está exatamente correto aí é a D, que fala é suficiente que Q seja igual a 100. Se o Q for 100, deu meleca, já zoou. A norma não está sendo cumprida, mas não é necessário, só é suficiente. Aconteceu, já zoou o barraco. Portanto, a alternativa certa, a alternativa D de, sei lá, disse tudo. É ou não é? Perfeito? Próxima questão. Ele dá um texto. Ah, como esses caras gostam. Não, texto é texto. Ele fala, para decidir quem irá comer a última bolacha, meu, tapa na cara, pega a bolacha. Todo mundo sabe, bolacha só se for na cara. Mas tudo bem. Do pacote, os irmãos Beto e Neto vão realizar um jogo muito louco, em que cada um apostará numa face, cara ou coroa, da moeda. Em seguida, a moeda vai ser lançada várias vezes, uma loucura. E, até que seja obtido em 3 lançamentos consecutivos uma mesma face, essa face determinará o vencedor, encerrando o jogo. Ou seja, escolhi cara, eu só ganho quando aparecerem 3 caras seguidos. Uma bagunça, vale bem mais a pena roubar a bolacha. Mas tudo bem, os caras querem brincar, deixa eles. Primeira questão 30. Ele fala, suponha que tenha sido registrada a face cara em 30 lançamentos, sem que ainda o vencedor do jogo tivesse sido determinado. Vai longe. Nesse caso, o total de lançamentos já realizado no jogo vale no mínimo... Peraí, ele tá pensando no mínimo. Então é o seguinte, para ter esse mínimo de lançamentos, eu vou colocar o máximo de cara que eu puder. Cara é cara, pá. Só cuidado, eu não posso ter 3 caras na sequência, senão o bicho pega, o filho chora, a mãe não vê e o cara ganha, certo? Então, cara, peraí, a cada 2 caras eu vou colocar a coroa, para não dar vitória, certo? Nessa nomenclatura, eu vou chamar de casinho, cara, e de C, coroa. Sei lá, parece mais legal. E eu vou ter um monte de KKC, KKC, KKC. Ainda bem que ninguém colocou um T no meio. E aí, vão ter 14 trincas KKC. E nisso eu vou ter um total de 28 caras aparecendo. E, se são 14 trincas, eu tenho 14 vezes 3, 42 lançamentos. Só que eu quero que apareçam 30 caras, então não basta esses 42 lançamentos, me deram só 28 caras. Eu ainda preciso de mais 2 lançamentos de cara para chegar no total de 30 lançamentos. Ou seja, vão ser 42 mais 2, 44, alternativa A. O amor está no ar, o amor me faz cantar. Perfeito? Mais uma vez, Xuxa, eu tô, sei lá. Certo? Questão 31. Ainda da história do Beto e do Neto. Os caras não comeram a bolacha ainda, não comeram, certo? A probabilidade de que Beto ganhe o jogo imediatamente após o 7º lançamento da moeda é igual a... Opa, agora o cara vai ganhar, ele quer comer a bolacha. Vamos ver isso. Eu vou supor, só para ficar mais didático, que o Beto tenha apostado em cara. Então, ele tem que ganhar na 7ª rodada. Jogou a 7, imediatamente ganhei. Tô feliz, camisa... Então, peraí. Os últimos 3 lançamentos desses 7 lançamentos vão ter que ser cara aqui para ele ganhar, certo? Só que ele tem que ter ganho nesse lançamento. Então antes não pode ter vindo outra cara, senão ele vai ter ganho logo. Então vai ter que vir uma coroa. Esses 4 caras finais já estão determinados para mim, eles não interessam. O que importa são esses 3 que estão faltando. O que eu posso ter desses 3? Bom, pode ser essas possibilidades. Coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa, cara. Vários anos de treino para falar isso. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades lá no começo, que podem variar. Vamos calcular a probabilidade então. Essa probabilidade vai ser meio para cada lançamento. Ou seja, meio vezes meio vezes meio vezes meio, vou ter meio elevado a 7ª, só que além disso eu vou multiplicar por 5, porque são 5 as possibilidades daqueles 3 lançamentos, me dando um total de 5 sobre 128, alternativa D, certo? Muito bem, D de dado, probabilidade é dado, probabilidade é dado, D, né? Vai procurar o quê? Erro de moeda? Não, né? Certo? Próxima questão, 32. Em relação ao sistema de coordenadas cartesianos,
os vértices de um tetraedro OABC são tais que o O é o 0, 0, 0. Voltar lá o eixo, pá, origem geral. E A, B e C pertencem respectivamente aos eixos X, Y e Z. Seja alfa a medida do ângulo OAB, OBA, perdão, e esse alfa vai ser de 0 a π/2. Se o AB vale 1, o OC é igual a cosseno de 2α, então o volume do tetraedro, meu Deus do céu! Calma, calma, calma. Tá rolando geometria aí no meio. Desenha, não vai loucando, vai imaginar o tetraedro no plano e tal. Para. Vamos desenhar. Aqui, o desenho não é dos mais bonitos. A questão, inclusive, não é das mais bonitas. Tenho aqui os três eixos, X, Y, Z, certo? Vou desenhar direitinho, como ele falou, já colocando as medidas. Tá vendo lá o ângulo alfa? Tá vendo o cosseno de 2α? Espetáculo. Agora eu vou olhar para o triângulo AOB. Por quê? É retângulo, bonitão, e tem um ângulo alfa lá. Tem aquela relaçãozinha de ângulo, lembra? Seno, cosseno, tangente, coca, hip, é ou não é? Então tá lá, o cosseno desse alfa vai ser o OB, certo? Cateto adjacente sobre 1, hipotenusa. Ou seja, o OB vai ser igual a cosseno alfa. O mesmo para o seno, que vai ser igual ao OA. Assim, se eu fizer o triângulo, a área desse triângulo, que também é a base do tetraedro, cá entre nós, vai ser OA vezes OB dividido por 2. Vai cair em seno alfa vezes cosseno alfa sobre 2. Só que, peraí, seno alfa, cosseno alfa... Eu lembro de algum lugar, e lembra mesmo, é o seno de 2θ que vai ser 2 seno θ cosseno θ. Dá pra fazer uma transformaçãozinha, é só jogar o 2 pra lá. Seno θ cosseno θ seria seno de 2θ sobre 2, é ou não é? Então, peraí, se eu quiser fazer a área do triângulo, certo? A área do triângulo AOB, eu posso falar que vai ser seno de 2α sobre 2, tudo dividido por 2, caindo em seno de 2α sobre 4, certo? Não obstante, ainda preciso calcular o volume, certo? Para calcular o volume, perfeito, volume do tetraedro, base vezes altura, opa, tem pontinha, divide por 3, certo? A base vai ser esse valor horrendo, seno de 2α sobre 4, vezes a altura, já tenho... cosseno de 2α, tudo dividido por 3. Mandando uma loucura, eu vou cair que isso é seno de 4α, tudo dividido por 24, certo? Isso vai me dar uma alternativa E, certo? Espeto tá lá embaixo, tá lá, não viu? É só pular, dá uma olhadinha, certo? Vai ver, certo? Perfeito, então, vamos pra frente. Questão 33 e penúltima. Muita emoção, chegou lá, tá na expectativa, começa a suar, tá acabando a prova, tem prova, tamo junto. Uma pessoa dispõe dos 6 adesivos numerados reproduzidos a seguir, devendo colar um em cada face de um cubo. Tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 8. Só que ele dá algumas coisinhas. Ele fala o seguinte, primeiro, se numa face do cubo for colocado um número ímpar, então na face oposta vai ter que ser colocado um número maior que ele. E a outra regra é que o seguinte, a soma dos números colados em duas faces opostas, quaisquer do cubo, tem que pertencer ao intervalo. Não é 6, 5, 12, 5, cuidado, é de 6,5 a 12,5, certo? Bom, nessas condições, multiplicando-se os números colados em duas faces opostas quaisquer desse cubo, obtém-se no máximo, vamos resolver. Eu tenho que montar esse cubo, cara, não dá pra... Ah, não, beleza, se for aqui, não, para. Vou colocar alguém de começo. O mais fácil, o 5. Por quê? Primeiro que ele é ímpar, já rola uma regrinha do ímpar. A próxima vai ter que ser maior que ele. Então, peraí, se eu botei o 5 numa face, o outro só pode ser o 6 ou o 8, são os caras maiores que ele. Só que peraí, se eu colocasse o 8 na outra face, se eu tivesse 5 e 8, a soma dá 13. Isso é haram! Não pode, é haram, certo? Ou seja, na face oposta ao 5, só pode vir o 6, certo? E já matamos um ladinho. Agora eu vou colocar outro cara, também ímpar, regra 1 ajuda. Vou pegar o 3 então, o próximo. Vou colar uma face, e na outra face só vai poder ser o 4 ou o 8. Lembra que o 5 e o 6 eu já usei lá.
Só que se eu tiver o 3 e o 8, obrigatoriamente a face 4 vai se opor à face 2. E vai gerar uma soma 6. Mais uma vez, não vou soltar gritinho de novo. É proibido, é proibido. Então a face 3 deve se opor à face 4 e a face 8 tem que se opor à face 2. Assim, multiplicando geral, galera, 5 vezes 6, 30, 3 vezes 4, 12, 8 vezes 2, 16. Alternativa C de... Caramba, tá chegando no fim. Vamos para a última. Última questão, 34. A figura mostra no plano cartesiano a circunferência de equação x² mais y² igual a 4. Opa, lembra que esse 4 era o raio ao quadrado, né? Então o raio é 2. E eu sei que o centro é no 0, 0. Lembra? X menos x do centro quadrado, hípero menos hípero do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Em um quadrado a ela circunscrito. Com vértices sobre os eixos coordenados. O conjunto de todos os pontos que formam os lados desse quadrado azulão para você pode ser representado pela equação, vem comigo, aqui. Como o diâmetro da circunferência é exatamente o lado quadrado, lembra, estava juntando, eu já sei que o lado vale 4. Então a diagonal vai valer 4 raiz de 2. Então, peraí, os pontos de intersecção com os eixos, certo? Para que eu tenha essa medida, vai ser o 2 raiz de 2, 0, 0, 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, 0 e 0 e menos 2 raiz de 2. E a reta suporte que contém esses pontos vão ser as retas x mais y é igual a 2 raiz de 2, menos x mais y é igual a 2 raiz de 2, menos x menos y igual a 2 raiz de 2 e x menos y igual a 2 raiz de 2, quando 2 raiz de 2. Pera aí. X positivo, Y positivo, negativo, positivo, negativo. Opa, lembrou de módulo. Módulo que tem esse efeito. Então a única alternativa que contém legal todas essas é a alternativa C. Só lembrando lá, é aquela que tinha módulo nos caras. É ou não é? E aí daí a gente já mata a última questão, certo? Só comentando um pouquinho da prova, cara, eu tenho certeza que nossos alunos fizeram muito bem. Porque a prova Tava o que esperado. Eles melhoraram, ela evoluiu muito desde as últimas provas. Inclusive, a banca tá de parabéns. Uma prova exemplar, com certeza, vai selecionar os melhores candidatos. E eu tenho certeza que são vocês que estudaram, batalharam e estavam preparados, certo? Galera, tamo junto até o fim. Não tenho medo de morrer! Falou!